Boa noite, girassóis, boa noite, todo mundo. Mais um dia de live aqui, sejam bem-vindos. Espero que hoje a gente aprenda muito, a gente vai falar sobre o toque, né? Sim. Eu acho que é bom a gente começar definindo um pouquinho, né, o que é TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, tá? O TOC, ele é baseado num ciclo, tá? Onde você tem a obsessão, a ansiedade e a compulsão em fazer aquilo, tá? O TOC, como muitas outras coisas, ele faz parte da TAG, né, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Ele nasce da ansiedade, né? É uma forma da ansiedade se expressar, tá? Então, o ciclo do toque é esse, né? Eu tenho uma obsessão que me gera ansiedade, né? E que vai me trazer a compulsão de realizar aquilo, Sim. tá? O toque é mais comum do que a gente imagina, né? Tem muita gente que fala, eu tenho toque, mas não tem ideia do que é toque de verdade, né? Sim. O toque é uma coisa que causa muito sofrimento, né? Ele pode ser situacional, tá? Você passa por situações difíceis e a sua ansiedade gera uma fuga para o toque, Sim. como ele, como ele pode ser é, algo físico, né? Algum neurotransmissor, algum elemento químico do seu cérebro que precisa ser reposto, tá? Então, assim, se você me perguntar, o toque tem cura, entendeu? Eu vou te falar, depende, tá? Você consegue viver muito bem Sim. com o toque, né, através da terapia cognitivo-comportamental, Uhum. né? Você vai aprender maneiras de lidar com o toque. Tem casos de toque que você precisa realmente de fármacos, tá? Por quê? Porque é um toque mais associado à falta desses elementos, né, para te trazer essa paz, essa tranquilidade, Sim. né? Então, assim, a pessoa que tem toque, ela tem um sofrimento intenso, né? E a pior coisa que você pode fazer para uma pessoa que tem toque é ridicularizar, Uhum. tá? É falar, deixa de bobagem, isso é frescura, para com essa mania. Não é mania, Sim. tá? É uma doença, né? É uma doença, né, mental, uma doença que pode afetar qualquer um a qualquer momento. Como eu disse, ele pode ser situacional, tá? Então, assim, vamos exemplificar, né? Que nem toque não é mania de limpeza, Sim. tá? Não é isso. Então, todo mundo fala, eu tenho mania de limpeza. Eu tenho toque porque eu tenho mania de limpeza. Eu tenho mania de organização. Sim. Então, assim, você tá vendo? A própria palavra mania já diz que não é toque, tá? Então, assim, é algo Mas que é. Oi? Pode falar, pode é perguntar. algo mais profundo, né? Que Isso. atrapalha, né, a vida mesmo. Atrapalha muito a vida, tá? Atrapalha muito. Estou vendo aqui uma pergunta: o toque de limpeza da minha mãe é saudável? Uhum. Então, depende de como é, tá? Se vamos para saber se é toque, ele tem que ser muito intenso, tá? A mania de limpeza, assim, a sua mãe acabou de limpar, tá? Sentou, se satisfez. 2 minutos depois, ela vai levantar e vai checar a limpeza. Ou Entendi. seja, ela vai voltar a ter a obsessão,
por limpar novamente aquele mesmo lugar, aqueles mesmos lugares, aquelas mesmas Que coisas. já tá limpo, né? E já está limpo. Né? Então, ela vai ter a obsessão em fazer, que vai gerar ansiedade muito grande, que ela não vai conseguir ficar parada, tá? E ela vai ter a compulsão em fazer novamente, tá? Então, assim, eu vou dar um exemplo muito simples, né? As pessoas que lavam a mão toda hora. Vai ser toda hora mesmo, Uhum. tá? Pegou alguma coisa, ela tem que correr e lavar a mão de novo, entendeu? Às vezes ela olha para as mãos e vai lavar as mãos de novo, entendeu? E por isso que a resposta a essa pergunta é: depende. Se a sua mãe for uma pessoa que gosta de limpeza, entendeu? Que gosta das coisas organizadas, isso não é toque, tá? Por exemplo, ela acabou de comer, ela gosta de lavar a louça, deixar tudo limpinho, né? E depois ela sossega. Limpou, sossegou, né? Uhum. Isso não é toque, isso é organização, limpeza, é a forma com que ela vai se sentir tranquila de não ver aquela sujeira ali, tá? Então, tem pessoas que deixam a louça uma semana, tem pessoas que se incomodam com uma xícara, mas isso Uhum. não é toque, tá bom? Não sei se eu Por respondi exemplo, sua eu pergunta. brincava falando assim que eu tenho um toque de horário. Eu tenho um problema sério com o horário, porque eu fico ansiosa. Por exemplo, se você marcar comigo assim, Amanda, eu vou te encontrar às 5 horas, eu vou chegar lá 4 horas. E se você não chegar às 5 e uma, ou se você não chegar às 4h45, que já tá aproximando o horário, aquilo eu fico estressada. Eu fico brava, eu fico ansiosa. E quando a pessoa chega, eu brigo. Isso já me causou vários problemas, porque eu É, acho que eu não sei se isso seria um tipo de toque, mas assim, eu tô tentando relaxar quanto isso. Eu tenho muito problema com o horário. então, está caminhando para uma coisa mais progressiva, mais do toque, né? Sim, Por quê? Porque é uma coisa que causa ansiedade, causa irritação, é uma coisa que foge ao seu controle. que gera estresse com outras pessoas. E eu sou assim também se você marcar comigo. E eu ter que ir, eu preciso chegar no horário certinho, senão eu vou ficar doida. Assim, é muito engraçado. E eu já briguei muito com pessoas por causa disso. Então, quando isso te desestabiliza a ponto de você perder o racional, Uhum, tá? Então, é um toque, uhum, tá? Então, o que que acontece no seu caso, né? Entendeu? Você tem que diminuir a sua ansiedade, né? Para que uhum. isso não venha a gerar um problema, que isso não ultrapasse essa linha, tá? Hoje você não consegue gerenciar a sua ansiedade, né? Uhum. Eu, que nem eu também, gosto de chegar antes no compromisso, tá? Mas assim, olha, eu vou sair mais cedo de casa, eu vou com antecedência boa, eu vou me programar, eu vou, que tipo de carro eu vou usar, se eu vou usar o Uber, se eu vou usar o meu carro. Então, eu vou olhar o que tem, como é que está o trânsito, né? Isso não é toque, isso é organização, tá? Agora, se mesmo feito tudo isso, eu chegar atrasada, entendeu? Eu não vou me sentir mal, Uhum. porque são situações que fogem ao nosso controle, né? Então, aí você tem que tratar a sua ansiedade com relação ao controle, né? Sim. Então, assim, é uma característica de pessoas controladoras, Eu né? sou muito controladora. É, então, é uma característica de pessoas Muito. controladoras, E eu né? tenho um problema que é assim, se eu não tô controlando, o que eu não controlo, eu não dou conta. Eu não sei o que tá acontecendo, é como se eu ficasse perdida. Então, é típico de pessoas controladoras, tá? Então, se eu posso te dar uma dica, é assim, ó, existem vários imprevistos na vida, tá?
A gente não controla tudo. Sim. Por mais que você queira, você vai sofrer muito tentando controlar as coisas, Sim. né? Então, ao invés de ser controladora, acredite que tem um tempo certo para as coisas acontecerem. Acredite que tem uma hora certa para você chegar, entendeu? Respira Uhum. fundo, pratica a respiração, né? Pratica muito forte a respiração no momento em que você vai sentir isso, né? Respire profundamente, solta pela boca. Recicla essa sensação que você está tendo dentro de você. Joga para fora esse vício, esse ar viciado que está dentro de você, que é do controle. Tá bom? Depois, se quiser Sim. mais dica, eu te dou. Pode deixar, vou. O difícil é parar para respirar nessa hora, mas eu vou tentar. Mas é treino, É sabe? treino. É. Tudo na vida é hábito, né? Então, você tem que criar alguns hábitos saudáveis para substituir esse seu controle excessivo das coisas, Exato. né? E racionalizar, né? Nesse momento, eu acho que mais difícil do que respirar é racionalizar. Então, você tem que respirar para poder racionalizar. Nem Sim. tudo está nas minhas mãos. E é engraçado, né, que o toque é isso, mas gera tanto problema porque você acha que tem que controlar tudo, aí de repente você começa a falar coisa que você não queria falar, aí tá saindo porque a impulsividade vem junto, é um caos. É, então, a gente tem uma variedade de toques, né? Que a gente. Todo mundo cai mais para esse lado da limpeza, Sim, todo da, mundo acha que é isso, né? da limpeza, mas assim, o toque não é só isso, né? Nós temos o toque da limpeza, que é da autolimpeza ou da limpeza de espaços que você convive, tá? Mas Uhum. a gente tem coisas que são mais fortes, né? A gente tem o toque do será que eu tranquei a porta? E volta lá 500 vezes para ver se trancou a porta, né? Agora, esses são mais fáceis, que nem o toque de tranquei a porta, né? Esse é o mais comum, É, estão né? perguntando. Lavar a mão, limpeza, tranquei a porta, ter certeza que você fechou a janela. Mas você não vai fazer isso toda hora, Sim, percebe? Você tem alguns momentos em que você atua assim, né? Quando você vai dormir, você vai checar as portas, né? Se você está na cama e não checou, você vai levantar para checar, né? Você acabou de trancar a porta, virou as costas, volta para trás para ver se trancou de novo. Não quero dizer com isso que por ele ser um toque menos profundo, que ele se cause menos sofrimento, tá? Porque às vezes a pessoa está lá no ponto de ônibus, tem que voltar para ver se trancou a porta, tá? olha. Então, Uhum. Desculpa, Sheila, tem pode uma falar. pergunta aqui que até no início da live você tinha respondido, mas eu acho que os girassóis, alguns entraram depois, que é assim, mas qual a diferença entre mania e toque? É, a gente ser muito metódico ou continuar fazendo algo que dá certo e é eficiente é toque em si? Não, não. A mania nós mesmos falamos, nossa, eu tenho mania de fazer isso, tá? A gente usa a palavra mania, né? Então, assim, é o que eu falei, o toque é intenso, tá? O toque é aquela coisa que não te dá paz, que ele tá naquele ciclo, tá? Obsessão, ansiedade, compulsão. E ele não para, né? Não é uma coisa que te dá sossego. O toque no seu auge, né? Ele não te dá sossego, né? Então vou voltar ao exemplo que eu dei, né? Você seria um ciclo de você terminou de limpar uma coisa,
você acha que não está limpo, vem aquela obsessão de novo, não ficou bem limpo. Você volta lá e limpa de novo, tá? Vem a ansiedade, te impulsiona, né? Dá a compulsão e você faz de novo. E você faz de novo. E você faz de novo. Nossa. Entendeu? Então, você não consegue ter no seu dia um descanso. Ou fazer qualquer outro tipo, impede você de ter até outras atividades, tá? Tipo, eu descobrindo agora que eu tenho caminhando para isso aí, com o meu horário. O que você Então, tá falando, eu me identifico, porque é literalmente isso. Eu já aconteceu de eu correr, de eu desesperar, de eu chorar, de eu entrar em desespero, porque eu não tô chegando. Tipo assim, que eu pensei em chegar no horário e tá chegando o horário e eu não cheguei. É como se eu tivesse um desafio comigo mesma de eu ser obrigada a chegar naquilo ali, eu preciso chegar naquilo ali. Eu indo ou alguém marcando comigo. É desesperador. o que que acontece? Aí sim, você está a sua ansiedade, né? A sua necessidade de controle está gerando esse estoque, É, percebe? Então, o seu entendi. fundo, né? O seu fundo de tratamento é o controle excessivo, não o toque. É um Percebe a controle diferença? excessivo. É o controle do excessivo. Que eu É o preciso cuidar, controle. senão se torna futuramente um toque. Isso, aí você não vai ter mais paz mesmo, né? Entendi. Vai aumentar intensamente. Por exemplo, vai passar a ser assim, olha, você acorda, você tem que escovar o seu dente em tal horário. Se você não escovar o dente em tal horário, você está atrasada para você escovar os seus dentes e você vai entrar em desespero, porque você atrasou para escovar os dentes. Percebe a diferença? Sim. Então, às vezes, vamos supor, não tem nenhuma programação. Hoje eu não tenho nenhuma programação, eu poderia acordar à tarde. Mas na minha cabeça eu tenho que acordar 8 horas. E se eu não acordar 8 horas, eu me sinto péssima. Então eu não durmo bem, eu fico olhando o telefone, porque eu tenho mais tipo 10 minutos, 7h40, 7h30. Aí eu fico olhando o telefone toda hora, porque não tem nada pra fazer, mas eu tenho que levantar aquele horário que eu coloquei na minha cabeça. Então, você vê que você está caminhando para o controle, É, para o toque, tá? entendo. Muito fortemente. Então, você tem que Entendi. tratar, né? Começar a fazer um tratamento legal, tá? Para esse controle excessivo, Olha entendeu? só. E mais profundamente no porquê que você tem essa necessidade, tá? Nem Então, sei quando assim, surgiu isso. é, então, assim, ó, Olha que interessante, né? A gente imagina uma coisa, eu mesmo nem imaginava que seria quase um toque, né? Pra mim, na minha cabeça, era uma mania que eu tinha de não. horário. Aí já deixou de ser mania, gera muito sofrimento para você, É, isso é. tá? Entendeu? Então, assim, aí a TCC, ela ajuda muito, né? E a gente pode conversar depois uma outra hora para você entender melhor, Sim. tá bom? Então, assim, existe uma série de toques que a gente não entende como toque, não percebe como toque, tá? Nós temos o toque do pensamento intrusivo, tá? Uhum. Que é isso, Sheila? Que raio de pensamento é esse? Né? É você estar parado e do nada você criar uma discussão com você mesmo, né? Uhum. Vem um pensamento, né? E você começa a discutir, às vezes problemas filosóficos, às vezes coisas que você não vai conseguir resolver, Olha só. entendeu? Aham. Então, que é diferente do toque de ruminação, tá? Uhum. Totalmente diferente, são pensamentos intrusivos, né? Olha Esses só. pensamentos intrusivos podem estar ligados à limpeza, entendeu? Pode Uhum. estar limpeza, assim, você se sentir puro, você se sentir, como é que eu posso dizer, impuro no sentido sexual, né? Sim. Então, podem ser pensamentos sexuais, né? E isso vai deixar você
num pensamento totalmente Hum, presa naquilo, né? E vai aumentando essa sensação, esse sofrimento, e você cada vez que para fazer, parou, vem na sua cabeça, e vem vozes que te criticam, e você começa a discutir com você mesmo, e você começa a não se aceitar, entendeu? Então esse é uma parte do toque muito, muito importante, tá? Quando você não consegue dominar esse tipo de coisa, né? O fármaco vai ajudar no início a você a controlar, tá? uhum, Então, assim, sempre que eu tenho um caso mais sério de toque, eu uhum. peço que a pessoa passe por um psiquiatra, né? Para que eu possa continuar fazendo o tratamento, porque senão Ah, é inútil, tá? entendi. Entendeu? Tem uma pergunta. Existem muitas coisas que é aversão e TCC, Sim, pela forma de criação. Eu acredito que seja, faz sentido? aversões, né? Eu acho que aversão é uma coisa que tem um fundo mais assim, precisava analisar. Nem Uhum, sempre a aversão pela cultura, por isso, por aquilo, né, pode ser considerado um toque, tá? uhum. Entendeu? Mas assim, a gente tem fobias. Sim, Você percebe como a análise do toque na pessoa tem que ser feita por um terapeuta. sim, Né? A gente não pode sair intitulando, eu tenho toque, sim. entendeu? Porque o toque, que nem a aversão, tem muita gente que tem aversão à borboleta, Uhum, né? Tem sim. uma aversão que não pode ver nem foto de borboleta. Hum, Tamanha aversão, né? Falar de cobra é uma coisa que é normal, né? A grande maioria das pessoas tem aversão a bichos peçonhentos, sim, né? Que é até uma coisa que a gente traz até da infância, né? Olha, isso é perigoso, isso é perigoso, isso é perigoso, isso pode sim. te machucar. Agora, ter aversão à borboleta é uma coisa que realmente tem que se entender. Isso é verdade. Concorda? Sim. Vou ler para você uns comentários, Sheila. Às vezes o Tá. toque me faz repetir gestos simples por medo de que algo ruim aconteça. É cansativo, mas eu vi que isso tem explicação e tratamento, trouxe alívio. Outra o toque ou mania não deixa de ser uma manifestação de se aliviar, de fazer algo que se tem controle para compensar as demais das quais não se tem? Essa é uma Não, pergunta. não, não. Na verdade, é compulsão mesmo, tá? É obsessão, ansiedade e compulsão. Você não se alivia, tá? É um alívio muito curto que você tem, tá? Quando você realiza aquilo, mas na sequência você vai ter necessidade de novo de se aliviar, tá? Então, assim, é Sim. diferente de você chegar em casa da rua e falar, ai, eu preciso tomar banho porque estou suada ou estou cheia Uhum. de poluição. E aí você tomou o seu banho, né? E se aliviou. Dali 5 minutos, 10 minutos, você não vai querer tomar outro banho. Não vai vir essa obsessão novamente por você tomar um banho, né? Quer ver um exemplo de toque que é bem, bem comum? Que é o toque de acumulação. Aquelas pessoas que tudo que encontra na rua traz para casa. Ah, sim, Ela não consegue parar, é verdade. tá? Ela não consegue parar, né? Ela sempre acredita que ela vai precisar daquilo um dia. Então, elas são os acumuladores, né? Que é um toque, é um tipo de toque, né? Então, lembra bem que o toque é uma coisa persistente, é uma coisa que ele não te dá paz, ele rouba o seu tempo, rouba a sua sanidade, entendeu? Quando você vê, você está escravo das coisas, né? Que nem o toque da ruminação, né? Às vezes a pessoa
fica ruminando uma coisa que aconteceu no passado, uma coisa que ela escutou na igreja, que a fez se sentir impura, entendeu? Esse é um toque, assim, bastante comum também, que é de você se sentir impura por algum motivo. Então, assim, qualquer coisa que te lembre, que te dê um gatilho, você vai entrar na ruminação mental, Sim. né? E o toque te paralisa, né? Ele te paralisa naquele momento, né? Outra coisa é de hiperresponsabilidade, que é o seu caso, tá? Então, você caminha por um toque de hiperresponsabilidade, né? Causado por um controle excessivo, né? Então, você sempre se acha responsável para estar presente naquela hora, para acordar naquela hora, porque isso para você é ser responsável, né? Então, você tem o quê? Você tem a obsessão pela responsabilidade, pelo horário, por controlar isso, tá? Então, te gera uma ansiedade gigante, né? Porque você vê que você não consegue controlar todas as coisas que existem ao redor, né? E aí gera a compulsão que você tem, que é a sua reação. Sim. Tá? Então, você vai estar sempre fazendo, sempre tentando, né? Uma coisa, assim, extremamente desgastante, né? Existem casos graves de toque que a pessoa para de conviver com o mundo, né? Por algum desses tipos de toque, né? Nem alguém falou do toque de repetição, né? Que é o do sinal, né? Que você tem que fazer um movimento, né? Olha, Sim, sim. toda hora, ou você coça a orelha, entendeu? Para se aliviar, né? Então, assim, é uma mania. Se eu coço meu cabelo, assim, ó, mas Sim. isso não me causa ansiedade, tá? Isso é uma mania, percebe? A mania, ela não causa ansiedade, né? O Entendi. toque causa ansiedade. Hum, Causa ansiedade e a compulsão em fazer. E sim. ele não te dá paz, entendeu? Ele não te dá paz, né? Às vezes a gente inicia um processo de toque na vida da gente, por exemplo, vamos usar um exemplo da timidez, tá? Às vezes pessoas muito tímidas, ela inicia um processo de toque, tá? Porque assim, em algum momento da vida dela, ela percebeu que se ela passar 3 vezes a mão no cabelo, ela consegue se soltar, tá? Então, ela vai usar isso constantemente, Sim. né? Então, por exemplo, ela está no trabalho, se alguém chegar perto dela para fazer alguma pergunta ou alguma coisa, ela primeiro vai passar 3 vezes a mão no cabelo, né? Porque vem a obsessão, vem a ansiedade de ter que falar, e ela tem que fazer esse ato para poder se aliviar e responder. Só que a partir do momento que terminou isso, entendeu? Ela vai continuar tendo esse impacto. Ela começa a trabalhar, ela encontra um obstáculo, vai gerar a obsessão, a ansiedade e o movimento, tá? Então, assim, essas coisas que exacerbam, né? A mania não é uma coisa que você exacerba. Eu falo, eu tenho mania de, eh, de arrumar o meu guarda-roupa, tá? Por que eu tenho mania de arrumar o meu guarda-roupa? Isso é verdade, tá? E Sim. não é top, né? Porque, assim, eu preciso ter as coisas na minha frente quando eu vou pegar.
Eu não gosto de ficar procurando, né? E assim, eu gosto de mexer de um lado para o outro nas coisas. Tirar roupa de frio, colocar de verão, né? Uhum. Deixar tudo separadinho, né? Agora, eu não faço isso todo dia, eu não faço isso toda hora. Eu não vou achar que meu guarda-roupa está desarrumado a cada 10 minutos. Ou a cada hora que eu abrir o guarda-roupa, eu vou querer arrumar. Ou eu estou Uhum. sentada num canto e vou sentir esse impulso, né? Essa obsessão por ir lá arrumar novamente. Percebe como é diferente? Sim, Então, eu tenho mania de arrumar o meu guarda-roupa, né? exatamente. É bem Então, mais assim, profundo. o toque é aquela coisa que tira você de qualquer situação, né? De Sim, qualquer controle, tá? atrapalha até o Ele social, né, na vida da pessoa. atrapalha Realmente. tudo. Você pode se tornar uma pessoa reclusa por causa do toque, tá? Então, assim, os toques mais comuns é o de verificação, né? Que alguém Uhum. perguntou aí, né? Que é o de voltar para trás e ver se a porta está trancada, se a janela está fechada, né? O toque da contaminação, que é você lavar várias vezes a mão, entendeu? Lavar mais de uma vez um objeto, né? Então, esses são toques mais comuns, tá? Tem um toque também que é bastante comum, que é de ordem e simetria, né? Que a gente chama. Eu não posso ver o quadro torto, porque eu vou ajustar. Enquanto ele não estiver correto, eu não paro de fazer isso, entendeu? Só que o tempo que eu gasto em fazer isso, existe uma diferença entre eu entrar, eu enxergar uma coisa torta, tô vendo que tá torta, entendeu? Mas não me incomoda. Tem gente que não consegue ficar quieto no canto, vai levantar e vai mexer até que o quadro esteja perfeito. Aí ela volta para o lugar dela. Aí ela vai olhar o quadro e achou que o quadro ficou um pouquinho mais para um lado do que para o outro. E ela vai repetir esse ato, tá? Então, assim, esse é a simetria, né? Então, a pessoa tem muita dificuldade em encontrar, em sossegar, tá? Sossegar essa necessidade de ir lá e querer acertar na simetria perfeita, né? Então, você que aí por trás tem outras coisas, Sim. tá? E não importa onde tá, né? Ou igual aqui, o cara falou, na casa de outra pessoa, empresa, em loja, Exatamente. qualquer lugar. Exatamente. Você, às vezes, as pessoas que têm esse toque de assimetria, né, elas são até incômodas para as visitas, Sim, né? Entendeu? Porque a visita acha que está tudo certo e ela vai lá e fica mexendo no quadro. E a partir daquele momento, ela não consegue mais se concentrar no que ela está fazendo. triste, né? Enquanto ela não deixar Do jeito. aquilo do jeito que ela quer, entendeu? E aqui, ó, tô vendo o Caleb, né? Ele tá falando, Aham. esse é o toque do chato, né? Com todo respeito, né? Na verdade, o toque é um sofrimento tão grande para as pessoas, né? Que eu digo que não é chatice, né? É uma coisa que as pessoas têm que entender, têm que acolher, não pode incentivar, mas tem que acolher, entendeu? Sim. Entendeu? Então, assim, a pessoa realmente ela tem um incômodo tão grande dentro dela mesma que ela não consegue parar, E, entendeu? e o toque tem cura, Sheila? Tem tratamento, né? Mas tem cura ou controle? Tem, não é cura, tem controle, Entendi. tá? Tem controle, né? Tem pessoas que passam, que conseguem, através da terapia, controlar isso pro resto da vida. E falar, tô curado do toque. Hum. E assim, tem mais, né? O toque ele pode andar de um toque para outro, Ah, né? sim. Então, você pode ter o toque da simetria, depois o toque da ruminação, você pode ir substituindo, tá?
E assim, a primeira coisa que um terapeuta deve verificar é o fundo disso, tá? Né? Então, eu disse no começo que o toque vem da ansiedade. É um Sim, distúrbio da ansiedade, assim como a síndrome do pânico é um distúrbio da ansiedade, tá? Então, a gente está sempre envolto da ansiedade, tá? O mundo que a gente vive hoje é um mundo super ansioso. É um mundo que exige da gente cada vez mais, né? Que para você ser bom, você tem que ser isso, aquilo, aquele outro, aquele outro. Você não pode chegar atrasado, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquele outro. E você entra na história, entendeu? Do mundo, tá? E você deixa de se preservar, sim. né? Então, assim, a gente recebe muitos estímulos visuais hoje em dia, né? Hoje, a gente até pode chamar de toque a pessoa olhar o celular a cada 1 minuto. Caramba. Se ela não olhar o celular a cada 1 minuto, ela gera uma ansiedade gigante. Então, na verdade, e ela tem que olhar. A terapia tem que ser baseada no autoconhecimento, né? Como toda terapia, né? Então, Sim. não existe receita de bolo. Aqui eu posso passar várias técnicas para você, entendeu? Mas o mais importante não é você camuflar a situação, entendeu? Ou brigar com você mesmo, né? Aceita que tem e vai tratar, Exatamente. tá? Aceita. É Isso, aceitação. sempre você tem que ter aceitação e autoconhecimento, Uhum. tá? Para tudo, para todos os problemas de saúde mental, né? Você tem que ter aceitação e buscar autoconhecimento, né? Concordo. E é aquela coisa assim, né? Que aí você vai conseguir diminuir suas cobranças, Sim. entendeu? Você vai conseguir diminuir o seu controle, porque você vai entender a causa disso, né? E assim, eu sou psicoterapeuta Uhum. comportamental, né? Cognitivo comportamental, eu sou psicanalista, Uhum. né? Eu sou terapeuta de alta performance, né? E outras coisas, tá? Então, assim, eu falo, não existe uma única técnica para você tratar uma única pessoa. Então, a gente pode associar várias coisas, dependendo do momento de sofrimento que a pessoa está, né? Exatamente. Vou ler para. Posso ler uns comentários para você? Por favor. Na minha percepção, dentro dos meus atendimentos, já ocorreram muitas curas de ansiedade. Cada caso é individual. Aí eu não gosto de ver os verdinhos do WhatsApp. Eu desmarco notificações de tudo e esqueço depois de tudo sem responder. Então, isso é sua tranquilidade. Se para você faz bem, tá certo, É isso. É né? isso. O importante é viver, ter qualidade, né? Sem Exatamente. aquela ansiedade. E é isso que é E você, engraçado. complementando, você não Aham, precisa provar nada para ninguém, sim. né? E hoje em dia a gente tem uma cobrança em provar alguma coisa para os outros. Se a Hum, pessoa chega para você e fala, pô, te mandei, você não respondeu, você fala, desculpa, realmente eu li a mensagem e acabei esquecendo de responder. e tá Mas tudo eu bem. prezo muito de você. Eu gosto muito de você, não foi descaso. Agora eu Tá já tudo bem. reparei, agora eu já reparei uma coisa, a rede social, né, a internet no geral, ela gera ansiedade, porque o tempo todo tem informação ali. Eu reparei que depois que eu parei de prestar mais, assim, de ficar mais à mercê da internet de toda hora, minha ansiedade deu uma controlada, deu uma melhorada. Eu mudei algumas coisas e Porque fui melhorando. a internet é um feito maravilhoso, tá? É, Porque ela globalizou, né? Hoje não existe distância, hoje você tem as informações na hora. Mas o que acontece? Se você ficar buscando, 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 você vai uhum, ter sempre o que buscar, né? E aquela coisa, que horas você vai viver?
Exato. Que horas você vai viver? Que horas você vai dar atenção para a pessoa que está do seu lado? Que horas que você vai interagir pessoalmente? Os relacionamentos estão se desmanchando por esse motivo. Né? Você está do lado de uma pessoa, ela está no quarto, você está na sala, ela te manda WhatsApp. Verdade. Né? E assim, o lixo que vem junto é muito maior do que os benefícios. A internet tem muito mais lixo emocional que faz com que você se sinta pior, que faz com que você se sinta incapaz, que você não é bem-sucedida, entendeu? Por quê? Porque vem a comparação com outras pessoas. É verdade. É E aquele exatamente mundo, isso. e aquele mundo colorido, aquele mundo lindo, aquele mundo de prazer, aquele mundo de exuberância, pode ser mentira. E se for verdade, ótimo para ela, entendeu? Exatamente. Agora, o que eu preciso realmente é daquilo. Quais são as minhas qualidades? O que eu faço de bom? O quanto eu sou gentil comigo mesmo, né? Porque nós somos muito algozes da gente. A gente se cobra muito, né? A gente não pode errar, a gente não pode perder horas. O quanto que eu sou gentil comigo? O quanto eu me permito, entendeu? Verdade. E aquela coisa, sabe? A melhor parte do errar é a chance de aprender, né? É a chance de poder conhecer mais. E errar mostra que você tentou, né? Que você não se absteve de uma situação. Verdade. Então, se você É, quiser falando mais sobre se eu puder não, mas é esclarecer isso, mais né? Uma alguma coisa coisa. gera a outra e faz parte. Formação é sempre bom. Sheila, a gente está chegando no final da nossa live. Aí eu queria te perguntar o seguinte: quais dicas você dá para quem assim quer, quem está se identificando, talvez com a informação, ou quem convive com alguém e que a pessoa ainda não está fazendo tratamento, ou ela quer descobrir se ela realmente tem um toque ou uma mania. Assim, quais são as dicas que você dá para essa pessoa, ou ela iniciar, ou ela começar a entender se ela realmente precisa buscar ajuda nessa questão assim do tema que a gente está falando do toque, né? Se Tá? assim, o que você pode aconselhar? Primeira coisa, para quem convive com uma pessoa com toque, é que eu falei logo no início. Entenda que é um sofrimento, não é uma pessoa. Não trate essa pessoa como, ai, essa frescura, ai, que mania de limpeza, ai, como você é chata, ai, como... Não, entenda, ela está sofrendo, tá? Uhum. É assim, a gente não tem o costume a gente tem o costume até de dizer assim, ah, eu sei o que você está sentindo. Não sabe nada, porque cada um sente de um jeito. A gente pode até imaginar, tá? Mas sentir a gente não pode, porque a dor é diferente para cada um, né? Então respeite, tá? Um passo muito importante que você tem que dar é não acusar, tá? Chegar para a pessoa e falar, você é doente. Sim. Olha, você está com toque. Olha, isso. Não, você não é médico para fazer diagnóstico, você não é um terapeuta para fazer um diagnóstico. Você tem que se colocar da seguinte maneira: você está sofrendo muito com isso. Você não acha que seria bom você procurar ajuda? Eu vejo o seu sofrimento. Acolhe, acolhe. Seja qual for o sofrimento que a pessoa esteja vivendo naquele momento, ou ansiedade, depressão, raiva, acolhe, tá? Se Sim. você sair acusando ou rotulando, a pior coisa que você pode fazer para qualquer ser humano é rotular, sabe? Porque aí ela vai se introverter, ela vai se encolher cada vez mais, ela vai sofrer cada vez mais. Uhum. E só pessoas preparadas podem gerar um diagnóstico.
tá? E esse diagnóstico, ele vai ser tratado e não rotulado. Percebe a diferença? Eu agradeço. Para mim é um prazer estar aqui com vocês e poder dividir um pouquinho, esclarecer algumas coisas, né? Eu acho que é o nosso papel, sabe? Seja em que área for, estar disponível para as pessoas, né? Sim, Poder falar um pouquinho, poder ajudar, né? Hoje em dia a gente está tão carente de informações verdadeiras, de informações que acrescentem no nosso dia a dia, né? sim. Então, é sempre um prazer estar junto de vocês, viu? Olha, muito obrigada, gratidão também em nome da Abrap. A gente fica muito feliz de ter profissionais excelentes aqui com a gente, com essa parceria, que leva o trabalho a sério também, compartilha com a gente e com os Girassóis também sobre os temas. E te agradecer profundamente aqui. A live realmente foi maravilhosa. Vou procurar a saber informações, tá? Sobre, para mim me cuidar, para mim não desenvolver nada de toque sério que atrapalhe. E foi Uhum. importante aqui ouvir de você, porque eu realmente não tinha noção. Aí quando você falou, eu fui me identificando. Então, só agradecer, tá? Super Tá bom. beijo! Para você também.